bem-vindos ao café e, enfim. Muito bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui. Para mim, uma bênção apoiar o trabalho da igreja. Eu quero parabenizar não somente a UPH, a sua liderança, mas especialmente a liderança aqui desse projeto, desse programa tão exitoso, Café com os Homens, que tem trazido aqui personagens, pessoas tão importantes, tão sábias, que têm apoiado, como disse o Renato, não somente a vida dos homens, mas a vida das famílias, das mulheres também, da igreja e mesmo a todos aqueles que são cristãos, não aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou não presbiterianos, ou mesmo que não são cristãos, mas que têm acompanhado a bela programação que o Café dos Homens tem proporcionado. Queria cumprimentar também o Marcelo. Marcelo tem sido um companheiro muito fiel, muito agradável. Eu conheci o Marcelo num curso há 5 anos atrás. Nós éramos da mesma igreja, não sabíamos que estávamos fazendo o mesmo curso. Então, Deus, de fato, usa os seus caminhos e une as pessoas. E, de fato, nós temos nutrido um relacionamento muito agradável. Eu agradeço, então, por estar aqui, tendo essa oportunidade de dividir um pouco a experiência de vida, de conhecimento técnico ou, enfim, de vida mesmo, para que a gente possa compartilhar e esse aprendizado possa, de fato, ser usufruído por todos nós. Queria cumprimentar o ouvinte que está em casa. Eu sei que tem amigos meus de outros estados. Inclusive, eu soube que meu sogro lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, em Sete Lagoas, iria me acompanhar. Queria mandar um abraço para ele, mas também para toda a família da fé, né? Todos os professores também, colegas do Mackenzie, que já me falaram essa semana que estariam aqui acompanhando esse trabalho. Eu queria cumprimentar a todos, desejar um feliz dia, um feliz sábado para todos. Podemos começar? Vamos começar? Vamos começar fervendo aqui ou não? Vai lá, Marcelo. Bom, Marco, eu queria que você começasse fazendo algumas considerações de como nós e os gestores, né, que é o tema título da nossa preleção, devem se portar face a um mundo que tantas mudanças estão sendo verificadas, né? Especialmente nesse ano que a gente vive um momento muito particular, especial no mundo inteiro, mas ao longo dos anos mais recentes é uma mudança com uma velocidade muito acelerada, né? Do que a gente vem percebendo. Então, se você pudesse fazer algumas primeiras considerações para a gente abrir essa discussão e depois a gente vai fazendo um bate-papo aqui. Convido a todos que estão nos assistindo a formularem as suas perguntas, para que a gente possa colocar aqui e abrir para discussão e os comentários do Marco Túlio. Bom, vamos começar. Quando eu recebi, de fato, a provocação para refletir sobre a questão da gestão, dos desafios da gestão, do papel do gestor, da perspectiva dele ser exitoso, eficaz naquilo que ele sempre faz, no fundo, nós estamos pensando em uma gestão que abençoe as pessoas, em qualquer organização, até dentro do lar, da estabilidade do lar, do sucesso do lar, mas também das organizações sem fins lucrativos, com fins lucrativos, da organização pública. Nós precisamos sempre de gestões eficazes, que de fato abençoe. Quando nós olhamos a perspectiva do governo, nós esperamos que o prefeito, o governador, ele seja o mais competente possível e que o seu plano de ação, de fato, abençoe as pessoas com aquilo que elas esperam, seja saúde, educação, segurança, enfim, transporte adequado, né? Mas nós estamos falando aqui, olhando sobre a perspectiva cristã. E quando a gente olha sobre a perspectiva cristã, uma das coisas que a gente precisa se apropriar desde o início é que a nossa própria vida não é nossa. Não é? Tudo é feito por Deus e para a glória de Deus. E Ele que comanda todas as coisas. Não existe autoridade debaixo do sol, do céu, que não esteja sobre o governo de Deus. Então, seja você gestor eclesiástico, pai, você gestor dentro da organização, fique certo que essa autoridade que você tem, ela foi delegada por Deus para você. Então, isso traz uma responsabilidade muito grande. E, ao mesmo tempo, isso indica que nós devemos ter um senso muito forte de missão. Para mim, o exemplo mais clássico que nós podemos encontrar na Palavra de Deus é sobre a vida de Neemias. Não é? E nós podemos aprender muito com Neemias.
Neemias era copeiro do rei, estava numa terra estranha, provavelmente não tão ligado no que estava acontecendo com seu povo, com a cidade de Jerusalém, e ele recebeu uma determinada notícia a respeito do que estava acontecendo ali. Então, eu digo que um gestor que pretende ser eficaz, ele precisa saber ouvir, e ele precisa ser sempre sensível para perceber o que está acontecendo no ambiente. E quando ele recebeu a notícia, a palavra de Deus diz que ele se comoveu, ele se entristeceu, aquilo causou um incômodo no seu coração, e o que a gente sempre chama de uma reflexão que leva para a ação. Neemias, ele, como gestor, ele fez isso, ele ficou inquieto, ele procurou a Deus em oração, ele pediu a orientação a Deus, e entre um determinado momento primeiro momento que ele foi impactado, até a conversa com o rei, que ele estava entristecido e o rei o questiona, ele levou 9 meses. Então eu fico imaginando nesse tempo o que é que ele andou fazendo. Provavelmente ele tentou interpretar melhor qual era a real circunstância, qual era o tamanho do problema que haveria de ser enfrentado. Eu acho que nós precisamos compreender bem o ambiente e as dificuldades para que nós não façamos projetos que não sejam projetos adequados àquele problema. Sempre o gestor tem que entender corretamente qual é o problema que de fato está acontecendo. Veja, o rei não era cristão, mas Deus colocou no coração também do rei em perceber a circunstância dele e perguntar: o que é que está acontecendo com você, Neemias? Por que você está assim triste? Então, eu também imagino que, tenho uma certeza absoluta, que Deus ajuda quando Ele tem os seus propósitos, Ele move todas as coisas. Ele move mentes, Ele move corações, e Ele moveu o rei para olhar para o propósito que estava no coração de Neemias. Então, essa história ela é muito singular, ela é muito importante sobre a gestão, e criou-se uma oportunidade de um diálogo. E Neemias, apresentando-se ao rei, ele contou a situação, o problema, e o rei perguntou a ele assim: o que é que eu posso fazer então por você? Veja, isso é uma pergunta que talvez, numa perspectiva de adversidade, de não congruência de objetivos, talvez aquele gestor não perguntasse para ele. E ele apresenta o que precisa. Veja, ele apresentou o que precisa porque ele já havia planejando. Nós não podemos fazer trabalho de qualquer forma. Além de um diagnóstico, você tem que fazer um determinado plano. Não é? E ele disse: olha, eu preciso ir até Jerusalém, eu preciso de cartas, porque ele sabia que durante o trajeto ele poderia sofrer perseguições, impedimentos. Então ele pediu ao rei que desse salvo-conduto a ele. E não somente isso, o rei também ofereceu para ele autorizações para pegar madeira, porque ele precisaria construir os muros, os portais lá dos muros da cidade de Jerusalém, e ele também precisava tirar madeira de uma terra que não lhe pertencia. E o rei tudo proveu e deu essa autorização para ele. E, além disso, encaminhou oficiais que foram salvaguardando a sua comitiva até chegar naquela cidade. Então, eu digo assim, eu acho que o gestor ele tem sempre que perceber qual o sentido da sua missão, da sua existência naquele local ali. E saber que os projetos não são, muitas vezes, os nossos projetos. Os projetos são projetos de Deus. Seja na vida eclesiástica, na vida da família, por que você está conduzindo aquele projeto? E tudo é para a glória de Deus. E quando é para a glória de Deus, o projeto não é mais seu. Então, isso de fato, acho que ajuda muito a condução, digamos assim, de partida para a gente conversar, para facilitar a vida do indivíduo. Então, eu vou aqui, Marco, provocar um pouquinho já, né? Se você me permitir, o que acontece? Eu creio que até você chegar na posição que você está hoje, você passou por diversas etapas, e muitas vezes no dia a dia profissional nós convivemos aí com pessoas que não são do meio cristão, que muitas vezes não acreditam, não creem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Marco, a respeito da fé e dos fundamentos bíblicos nessa parte de gestão. O quanto te ajuda, o quanto suportou, o quanto você teve que enfrentar de lutas, dificuldades, e se você tiver algum caso de dificuldade, como Deus te guiou para superar esses obstáculos, acho que seria bastante interessante. Sim, veja, eu acho que o gestor, ele enfrenta obstáculos.
Não é? Nessa história de Neemias não foi diferente. Quando ele chegou no local onde ele ia e começou a pensar o projeto, fazer o diagnóstico e anunciou o que ia fazer, rapidamente apareceram as adversidades, apareceram os inimigos, apareceram aqueles que começaram a descredenciar e mesmo ameaçar o que ele estava fazendo. Então, você coloca, essa dificuldade ela acontece o tempo inteiro. A vida de gestão ela não é fácil. Primeiro, porque você não sabe todas as coisas. Primeiro, porque muitas vezes a nossa comunicação, ela não é uma comunicação, muitas vezes, hábil, perfeitamente. Nós temos que ter a necessidade de confiança também dentro do processo de mediação. Então, quando não há, normalmente há ruído e você passa por adversidades. As pessoas criticam você, porque elas não conhecem o seu projeto, ou não confia plenamente, né? Então, eu já estou em gestão universitária há cerca de quase 20, 25 anos em gestão, e você, muitas vezes, tem dificuldade com a avaliação de pessoas. E se espera que o gestor ele seja íntegro no aspecto também de avaliar os outros, avaliar corretamente. Não é? Nessa perspectiva, quando eu saio de Neemias e vou para a parábola dos talentos, veja que o Senhor Jesus Cristo ensinou que o gestor ele tem que mediar muito essa relação. Eu já cometi erros em não valorizar pessoas que tinham potencial, que estavam perto de mim e eu não percebi. E, acidentalmente, uma pessoa que veio trabalhar comigo, eu notei que ela, com um pouco de incentivo e orientação, ela conseguiu ser transformada e alcançar posições que eu, de fato, inicialmente não julgava que fosse necessário. Então, às vezes, o nosso juízo precipitado, ele é enganoso, nosso coração é enganoso, nossa capacidade de percepção. Então, eu acho que a gente precisa ter muita prudência e crer nas pessoas. Eu acho que o incentivo no sentido de incentivar as pessoas, de dar oportunidade, de dar um incentivo, às vezes também do elogio, né? Porque as pessoas estão trabalhando, elas estão se caminhando bem, e às vezes a gente esquece de ser grato pela pessoa e também dar uma palavra de incentivo, de elogio, porque é muito importante para a pessoa ser reconhecida. Nós também queremos, não é? Então, eu creio que esse é um aspecto. Outros são mediações de conflitos, porque você está em grupos de interesse e você muitas vezes não percebe os interesses que muitas vezes não estão sendo colocados claramente numa determinada mesa, e você, então, ao favorecer ou tomar uma determinada posição, você contraria interesses, não é? Então, eu acho que essa questão ela é muito, muito presente na vida da gente. Eu penso que o gestor ele precisa ser sensível ao erro do outro. Claro que a gente, evidentemente, não vai perdoar de eterno ou determinados tipos de erros que são muito graves, mas você tem que compreender que as pessoas elas são limitadas. Como o gestor como eu sou, como você é. Então, às vezes, você quer medir o outro com uma dureza tão grande, talvez que você não colocasse para você próprio. Então, acho que quando houver qualquer tipo de equívoco, eu acho que, de fato, você precisa trabalhar com misericórdia também. Não é? Eu acho que esse é um aspecto que eu tenho que estar na gestão do indivíduo, porque é assim que você demonstra a sua humanidade e aquilo que Cristo colocou no seu coração. E aquilo que a gente espera de Deus. A gente quer graça, não é? Da parte de Deus, nós queremos o favor de Deus, e nós queremos a misericórdia quando nós dizemos assim: Senhor, não nos castiga como deveria ser feito. Você quer que Deus retenha a sua mão. Então, no dia a dia, eu acho que tem essa compreensão também. Não é? Então, eu acho que eu, de fato, penso que isso é importante na vida do gestor. Uma perguntinha, Túlio. Quando você considera que o gestor tem que deter a informação e a decisão, e quando ele pode e deve delegar? Eu creio que todos nós, você que é crente, que manuseia bem a palavra de Deus, conhece os exemplos. A Bíblia é cheia de bons conselhos. No livro de Provérbios, ou fora dele, Eclesiastes, ela nos auxilia muito. Talvez o caso mais clássico que nós podemos usar está lá em Êxodo 18. Ele é uma conversa muito boa, porque o líder ele precisa estar apto a ouvir.
e a receber a crítica, a receber a sugestão, ou mesmo de ser confrontado, não é? Moisés havia saído do Egito com mais de 2 milhões de pessoas ali. E ele, evidentemente, ele cumpriu a missão que era de Deus. A missão não era dele, a missão era de Deus na vida dele. Mas, de fato, quando nós estamos fazendo administração e a gente vai acertando, colecionando vitórias, você pode se ensoberbecer. E ele poderia ter achado que ele era o cara, podia estar com esse tipo de contaminação. A história conta que, após ele ter atravessado o Mar Vermelho, ele se encontrou com seu sogro. Eu imagino que ele tivesse uma boa relação com seu sogro, uma família estável e tal. E o conselho trouxe, o sogro trouxe a esposa e os 2 filhos que estavam com ele, Gerson e Eliezer, e entrega a esposa para o Moisés. Passado um tempo ali, ele conversando, explicando como foi a vitória, provavelmente contou todas as pragas, a resistência que teve, as dificuldades, e como é que ele foi resiliente, como é que ele insistiu ali. Ele deve ter tido medo também, sentimento de impotência, e Deus colocou o propósito e ele foi em frente. Então, mas a partir dali, quem era aquele Moisés? Moisés, para mim, era uma espécie de um general de 4 estrelas, condecorado, vencedor da batalha, da guerra, venceu o império do egípcio. E aí ele, será que ele estava no coração raciocinando muito bem? Logo a seguir, tem um trecho da palavra de Deus que fala sobre a escolha de pessoas para auxiliá-lo, a escolha dos auxiliares. E ele não tinha percebido e nem fez aquela ação. A história conta que ele estava julgando o povo. E ele estava julgando o povo de uma maneira cansativa. E o grande general, ele estava cuidando desde as questões estratégicas, de segurança do povo, de suprimento de alimentação, de questões de saúde, de treinamento. Quer dizer, um grande gestor cuida dessas coisas todas. Não, ele estava cuidando das coisas pequenas. Ele estava cuidando da desratização, desculpinização. Ele queria cuidar de todas as coisas ali. A história é mais ou menos assim. E o sogro dele, observando, olhou para ele e disse assim: Moisés, não é bom o que você está fazendo. Não é? Eu fiquei imaginando, se ele tivesse ensoberbecido, talvez ele tivesse dito para o seu sogro: quem é você para me dar conselho? Quem foi tirar o povo do Egito fui eu. Eu é que sei das coisas, eu é que sou o premiado, o condecorado, né? Mas a história conta que ele ouviu o que o Jetro estava dizendo para ele. Lá em Provérbios nós temos assim que a palavra de Deus diz assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Então eu acho que ele foi muito sábio, ele refletiu e foi para a ação. Eu acho que é reflexão e ação. Sempre gestor, coloque isso na sua mente: reflexão e ação. E ele ouviu, fez a reflexão e ele cumpriu de acordo com o que Jetro tinha recomendado para ele. E ele constituiu pessoas líderes por grupo de 1.000, de 100, de 50, de 10, e ele delegou funções para essas pessoas. E claro, para você fazer a distribuição de funções, você precisa avaliar as pessoas. Você saber com quem vai trabalhar com você. Se a pessoa está preparada, já tem experiência pregressa, não é? Se tem formação naquela área, habilidades e competências, não é? De comunicação, de saber trabalhar em grupo, não é? Organização para poder, de fato, antever quais são as necessidades. Então, eu acho que Moisés, nesse aspecto, ele foi abençoado porque ele soube delegar, porque Moisés diz assim: olha, você não vai aguentar. Então, se você está em casa e você é alguém extremamente centralizador, se você é um gestor de empresa privada, do setor financeiro, da indústria, um gestor eclesiástico, um cidadão de casa também, se você não distribuir as tarefas, provavelmente você não vai vencer. Você vai ficar tão exausto, tão consumido por todo tipo de assunto, que você não vai conseguir ser exitoso e provavelmente você vai cansar as pessoas e vai. Então, eu acho que esse aspecto é muito importante na condução da gestão de qualquer organização. Entendi. Marco, eu queria te fazer uma pergunta, pegando um pouco o gancho do que você falou dos interesses velados, né? Sim. Na fala anterior.
como é que o gestor pode se portar, e até perante a palavra, para evitar ou abrir ou descobrir o que tem de velado para poder fazer uma boa gestão, né? Porque aí você está lidando com interesses diversos, muitas vezes interesses até escusos ou contrários ao interesse maior de uma organização, por exemplo. Tá, eu acho que isso aí tem a ver com modelo de gestão, tem a ver com ética, né? A gente está pensando aqui. Eu penso no lado ativo. Se você é um gestor que tem a condição de conduzir o processo, digamos, o presidente de um board, não é? Um conselheiro de uma organização, que você tem condição de estabelecer regras, eu acho que as regras precisam ser muito estabelecidas. Eu acho que a comunicação clara, o estabelecimento de metas, quer dizer, isso que pode estar constando em ata de uma maneira mais formal, isso pode estar sendo comunicado por e-mail, por outro instrumento, mas eu digo assim, a comunicação e o estabelecimento da mediação das relações entre alguém que recebe uma delegação e daquele que delega, ele é muito importante. Eu digo assim, isso é preventivo para que o estresse e os ruídos, eles não atrapalhem a organização e dentro de casa. Quer dizer, se você diz a um filho, faça desse jeito, e o filho não faz, o filho entra em crise, porque meu pai não é tão verdadeiro. Por que ele diz, faça, mas não faz? Porque ele diz uma coisa e não pratica. Então, esse tipo de crise acontece em qualquer lugar. Acontece na igreja. E acontece também porque nós somos falhos. Muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que a gente quer fazer, que a gente anseia, a gente não faz. E aquilo que a gente quer, a gente não faz. Então, isso acontece num ambiente com pessoas cristãs, numa organização eclesiástica, e acontece em organizações que não são de pessoas cristãs, mas que têm cristãos lá dentro. Então, nesse sentido, eu acho que quando depende de quem está numa condição de trabalhar essas regras, ele deveria impor esse tipo de comunicação. Não é? E agora, quem está do lado de cá, ele deveria requerer esse tipo de clareza, de regras, de comunicação, porque muitas vezes, se o indivíduo não tiver isso muito bem claro, ele fica sujeito a avaliações pessoais, fora do padrão, políticas. E claro que a relação política está sempre dentro do jogo. Em qualquer ambiente tem interesse político, não é? Então, se você é alçado à condição de um CEO, um CFO de uma empresa, e um outro não obteve aquilo, desejava obter aquela posição, provavelmente nós vamos ter crises. Mas as grandes organizações do mundo, elas são tão sábias. Há um caso de sucessão numa grande multinacional norte-americana, onde eles anteciparam a sucessão do CEO, e é uma das maiores organizações do mundo, e de várias subsidiárias da instituição surgiram candidatos. E eles fizeram uma pré-seleção, e no final ficaram somente, me parece, 3 ou 4. E quando eles anunciaram quem deveria assumir, o presidente do board pegou o jatinho da empresa, foi até a cidade onde estava aquele primeiro que não ia ser nomeado e disse, olha, você não foi o escolhido. E a partir de hoje você não pertence mais à organização. Você vai ter um bônus assim, assado, e vai ter toda a garantia e tal. Viajou para outra cidade e falou para o segundo, olha, você não vai ser o escolhido, você vai ganhar um bônus assim. E depois foi para aquele escolhido, no dia seguinte foi para a imprensa. Aqueles dois rapidamente também viraram presidentes de grandes organizações, porque eram pessoas competentes. Mas o presidente do board não quis deixar que aqueles que foram excluídos do processo ficassem dentro da organização e, quem sabe, criassem obstáculos para aquele que assumiu. Não é? Então, acho que tem algumas medidas que são preventivas que podem ser feitas. Agora, Marcelo, nem tudo a gente percebe. Quando você trabalha numa instituição, digamos, da fé, a tendência é você crer que todas as pessoas que estão ali, elas também têm uma vivência baseada na palavra de Deus, de uma maneira que ela não vai ter procedimentos inadequados. Você falar mal de você, levantar inverdades, falsos testemunhos,
enfim, criar obstáculos para a sua gestão. Você não espera isso. Mas eu creio que todos nós temos que entender que as pessoas são pessoas. E mesmo transformadas pelo Evangelho, a vida do cristão é de altos e baixos. E dependendo daquilo como está a nossa vida de santificação, você às vezes pode ser até um obstáculo para o outro. Você pode ser um empecilho, você pode ser uma pedra de tropeço. É por isso que a palavra de Deus sempre nos chama a atenção. Mas eu digo assim, eu não sou muito ligado nesse tipo de coisa, mas elas chegam. Porque Deus, Ele é tão bom com você, e Ele te protege. E como você monta uma equipe de pessoas que estão ao teu lado, essas pessoas, de alguma forma ou de outra, ela tem acesso a esse tipo de interesse escuso, ao tipo do comentário que você não ouviu, mas chega no ouvido de A, de B. Então, e as pessoas são suas amigas, os amigos, e os amigos são leais. E eles, como eles querem muito bem, e são irmãos, esse meu irmão, olha, é bom que você saiba isso. Então, a informação chega. Talvez você não precisaria criar um super estrutura de captura de informações para estar monitorando. Porque eu quero dizer a você, se você for cuidar disso, você vai perder tempo do foco da sua gestão. Mas eu acho que o gestor cristão, ele tem que depositar a confiança dele em Deus. Como eu disse no início, se o projeto é de Deus, o chamado é de Deus, a missão está sendo colocada para você, mas o projeto é de Deus, Ele vai te abençoar. Então, independente dos intentos de qualquer tipo de ação que venha tentar prejudicar você, o nosso Deus, que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, Ele vai operar e vai fazer com que, como está lá acho que em Reis, diz assim, olha, vai ter alguma ameaça aí, você não vai precisar lutar. Sente e espere, né, que Deus vai operar. Amém. Então, isso deve trazer um pouco de descanso para você cuidar das coisas que são importantes, e você não sair da pressão psicológica e cuidar das coisas que não são aquelas que interessam para cumprir a missão. Entendi. Marco, me diz uma coisa, acho que tem muito a ver com o nosso momento hoje, né? Essa incerteza traz insegurança, esse momento de incerteza traz dúvidas, muita gente está com medo de perder emprego. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de fé, a respeito do gestor ser firme, de cobrar resultados, cobrar posturas para que se alcance o resultado e, ao mesmo tempo, ser um motivador. Quando que ele deve puxar a rédea, ser mão firme, e quando ele deve ser um paizão, né, um vovô, por exemplo, e motivar? Olha, é sempre difícil. Às vezes eu acho que eu sou mais paizão, não é? E às vezes eu tenho que ser mais duro, né? Tá aquele ditado que você pode ser duro sem perder a ternura, não é? Então, eu acho que se o projeto é claro e é um projeto que deve ter períodos, regras claras de obtenção de resultados, não é? Você está falando aqui em tempo de dificuldade, em tempo de queda de faturamento, de não fechamento de novos contratos, não é? Eu lido com a educação superior. Então, você está olhando agora, será que os alunos vão estudar? Como é que está a situação dos pais? A situação do próprio aluno? Então, isso está acontecendo também no ensino superior como um todo, no ensino básico. Então, todas as organizações elas estão agora aguardando como é que vai ser esse novo ambiente, como é que isso vai afetar, não é? Uma das questões que a gente tem que fazer é olhar pelo lado do gasto. Você, de fato, olhar seus investimentos, se eles estão adequados. Quer dizer, ter uma capacidade de você separar o investimento que pode ser adiável daquele que ele pode tirar a capacidade de renovação da empresa. Não é? Então, esse tipo de investimento ele não poderia ser eliminado. Não é? Mas isso você precisa ter o bom siso e pessoas competentes com você para fazer. Então, ter uma revisão orçamentária é fundamental, de despesa. Mas eu acho que o cliente, de uma maneira geral, olhando as organizações, ele precisa ser muito respeitado sobre o produto que você está entregando, satisfação desse consumidor, de uma maneira geral, porque agora é a hora de não perdê-lo.
Você tem que buscar fidelidade com as pessoas. Então, situações não somente de preço, mas de qualidade do serviço que você entrega, ela é fundamental no momento de crise, para que sua organização ela encontre perenidade, mesmo que enquanto outras estão sofrendo mais, não é? Então, eu acho que esse é um aspecto que você tem que preservar. E aí você precisa de informação, você precisa de mais agilidade. Então, se você tem alguém na equipe que lida com pessoas e ela não responde, não atende as pessoas, ela não é alegre, não é simpática com as pessoas, e isso é uma questão importante do negócio, elas precisam ser chamadas a atenção. Eu lido muitas vezes com reclamações. Eu recebo e-mails de alunos, de pais, reclamando do não atendimento, muitas vezes no nosso negócio. E eu vou atrás. Eu digo, olha, por que isso não foi atendido? E você precisa, então, estabelecer um prazo para a resposta. Você precisa saber qual a consequência que teve aquela demanda. Nós temos uma ouvidoria na organização. E a ouvidoria coleta, tenta resolver o primeiro problema, ela com os órgãos de ponta, mas quando ela não resolve, ela encaminha para a administração, e a administração tem que ir atrás, sim. Quer dizer, se aquela é uma reclamação corriqueira, normal, e com um volume grande de pessoas ou crescente, você tem que identificar onde está acontecendo, sob pena de ter o negócio ficar sobre risco. Você pode afetar a reputação organizacional, não é? As pessoas começarem a reclamar, vai para a imprensa, desgasta muito, vai para a internet, hoje tudo corre muito rapidamente nas redes sociais, então eu acho que você precisa estar muito atento e corrigir o que tem que ser corrigido. Não sei se eu respondi o que você imaginava, mas eu digo assim, às vezes você tem que ter o dissabor de chamar a pessoa e dizer para ela, não está bom. Como o Jétro disse a Moisés que não estava bom, o gestor tem que fazer a avaliação. Eu digo, o processo avaliativo, veja, a palavra de Deus nos ensina em tudo. Você pode encontrar muitas regras da administração. José foi construir celeiros lá no Egito para cumprir a questão dos 7 anos de vacas magras e gordas. Ele teve que se organizar um grande projeto logístico. Mas você vai encontrar na parábola dos talentos. Veja, aquilo é maravilhoso. A parábola conta que um senhor, que era alguém de sucesso, de alguém que tinha patrimônio, disse assim, eu vou me ausentar. Às vezes nós vemos isso em reportagens de alguém muito rico que pegou a família, colocou num iate e foi passar 3 a 5 anos viajando pelo mundo, né? Olha, quem é que fica cuidando da empresa nesse momento? Provavelmente ele tem alguém de confiança que ele chama. E a parábola dos talentos fala isso. Diz que ele chamou 3 pessoas. Chamou um, disse, olha, está 5 talentos aqui, 5 potencialidades, 5 responsabilidades na sua mão. E ele deu 5 para aquele que podia ter 5, porque ele sabia que ele tinha condições de 5. Chamou um outro e deu 2 também. E chamou mais um e um. Então, ele fez a distribuição de acordo com as capacidades daqueles gestores. Mas não foi só isso que ele fez. Ele disse, eu vou viajar, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou pedir conta de vocês. Nós vamos avaliar o que vocês estão fazendo. E a palavra de Deus ali na parábola diz que foi justamente isso que aconteceu. Ele voltou e teve um diálogo com cada um deles. E não somente isso, talvez uma das coisas que mais nós pecamos no nosso dia a dia seja não usar um sistema de recompensa adequado. Porque se alguém vai bem, deve ser premiado. A questão da premiação a gente pode discutir. Se é uma palavra de incentivo, se é colocar a foto do funcionário do mês, se é dar um dia de férias extras, uma bonificação, também recursos, um percentual do salário. Quer dizer, esse tipo de critério, de modelo, as organizações elas desenvolvem. Não é? Mas ele usou isso já é antigo, está lá na parábola dos talentos. Não somente ele premiou quem devia, porque ele diz assim, ao que tinha 5 e devolveu 5, porque foi lá, comprou camelo e vendeu camelo, tirou água do oásis e vendeu água, vendeu tâmara, ele fez algum negócio naquela região ali e ele conseguiu prosperar.
dê 5 mais 5. O que tinha 2 mais 2. E a esses 2, eles venham para o gosto do seu Senhor. Se eu fosse olhar no contexto da administração dos tempos atuais, eu diria, fulano, você vai ser o CFO. Fulano, você vai ser o gerente alfa. Você vai ser o superintendente e tal. Porque você demonstrou que você pode. Ou mesmo a bonificação. Aquele outro não. Aquele houve que leu mal a comunicação, que não foi zeloso e que não deu resultados, ele não foi premiado. Porque você também premiar quem não merece, você dá uma sinalização muito ruim. Você só pode premiar quem merece. Imagina dentro de casa que os 2 filhos, um não está muito bem com você e você não disciplina. Ou disciplina os 2 injustos, seria injusto, ou você não disciplina quem mereceria. Qual a sinalização que você dá dentro da sua casa? Então, parábola dos talentos, se você quer ser um gestor também, observe o que está lá. Porque na vida de Neemias, na vida de José, na vida, você teve uma gestão por resultados. Quando Neemias terminou seu projeto, se não me engano, em 52 dias, o projeto de restauração dos muros estava pronto. Tá? Estava pronto. Na vida de José, ele também foi exitoso naquilo que foi colocado sobre a mão dele também. Todos foram exitosos e apresentaram resultados para a sua própria felicidade, mas eu digo para a glória de Deus. Então, a parábola do talento está dizendo assim, nós precisamos ter uma gestão baseada em resultados. Sejam econômicos financeiros, resultados qualitativos, de melhoria de ambiência, de relacionamento. No caso da igreja, o que é que nós queremos? Nós queremos maior santidade da vida das pessoas, maior dedicação a Deus, não é? Então, eu acho que a vida de um pastor também é isso. É mais do que pensar em arrecadar dízimos. Não, é as pessoas serem mais quebrantadas. Sim. Não é? Você ter mais unidade dentro da igreja. Isso são indicadores de sucesso de uma igreja. Vamos lá, Marco, é o seguinte, olha só. Pegando carona aqui, o tema é se você quer ser um bom gestor, né? Se o nosso querido ouvinte aqui quer ser um bom gestor, pelo que eu entendi que você falou a respeito da parábola dos talentos. Uma coisa que é importante, então, é quem está servindo, e na verdade todo mundo serve a alguém, tem que prestar contas. Sim. Já aconteceu alguma vez de, por exemplo, a pessoa ficar com medo, ela tinha que entregar um resultado e o resultado foi muito ruim, muito abaixo ou totalmente diverso daquilo que foi compromissado ali, acordado, a pessoa fingiu, maquiou a situação. O que você prefere como gestor? Alguém que seja sincero e diga a verdade o quanto antes ou aquela que fique maquiando? Olha, nós não podemos imaginar uma perspectiva de falsidade ou de não conformidade. Eu posso imaginar hoje, dentro de todas as tecnologias de compliance, dentro de todas as regras, isso tem sido colocado aí, de adesão a um manual de conduta, eu acho que sempre o gestor tem que ser levado a falar a verdade e assumir os ônus e os bônus da sua gestão. Não é? Então, eu acho que, eu digo que isso é muito modelo de gestão. Se eu tivesse num board, eu sempre diria, se você tiver cometido alguma coisa e algum erro e precisar aparecer, mostre. É melhor que isso apareça, porque o gestor, ele sempre tem o dever ético e o poder discricionário de, se ele cometeu qualquer coisa errada, de corrigir. Não é? E se ele, às vezes, cometer um erro e não consegue resolver, ele pode até se desculpar, porque ele erra. O gestor não é perfeito. Se ele colocar, sob essa perspectiva, a vida dele como alguém não intocável, alguém que não conhece erro, isso é colocar uma responsabilidade, um peso muito grande nos seus ombros. Então, a todos aqueles que trabalham comigo, que eu exijo muita lealdade. Eu descentralizo, eu delego, mas eu quero lealdade. Eu não me importo muito se a pessoa vai cometer pequenos equívocos. Alguém já disse para mim que quando uma pessoa erra, achando que está fazendo correto, ela não está errando. É um certo exagero, ok? Mas no dia a dia, quem trabalha
quem toma decisões, ele vai sempre cometer erro. É impossível acertar sempre, não é? Então, a avaliação de empresa, você imagina um consultor de investimento que auxilia o gestor, tem recurso num fundo, né, compra dinheiro do fundo ali, bota dinheiro, compra na ação A, e há um problema imprevisto, e ele perde o dinheiro. Veja, é impossível. Esse gestor de investimento, ele não consegue acertar sempre. Claro que a gente quer sempre que ele tenha mais acerto do que erro. Mas eu acho que tem que ter muita clareza de que a verdade, ela deve estar em primeiro lugar em todos os relacionamentos. Eu acho que lealdade, verdade são valores que nós temos que incentivar nas relações corporativas e entre as pessoas. Então, você está tocando num ponto bastante sensível, porque muita gente imagina, Marco, que o mundo dos negócios é feito de mentiras, só de fofocas, de sujeiras. Então, a questão de integridade, a questão da verdade, da responsabilidade é o que fala mais alto, mesmo diante de um cenário adverso ou negativo. Olha, nós não vivemos num mundo fácil. Esses últimos anos no Brasil... Mas não é só o Brasil. O Brasil, nós temos manias, às vezes, de nos depreciar muito, né? Porque a gente tem escândalos, tem Lava Jato, tem isso, tem o escândalo dos anões, tem uma série de históricos não bons. Mas aconteceu agora nos Estados Unidos, se um assessor do presidente ter sido preso também por desvio de recursos, já aconteceu na Ásia, acontece em qualquer país, qualquer organização, não é? Mas eu acho que a integridade, eu acho que é um outro valor que deve estar atribuído ao gestor. José, do Egito, ele foi, de partida, ele foi pressionado pelos seus irmãos. Porque você fala assim, olha, a ameaça vem do mundo. Não, a ameaça às vezes vem dentro dos muros. Não é só no caso de Neemias que a ameaça veio fora dos muros. Neemias, quando estava construindo, ele teve insubordinação e reclamação dentro dos muros. Então, você sempre vai ter esse tipo de coisa. Mas eu acho que nós temos que estar preparados como cristãos para pagar o preço. Não é poder, não deve ser salário ou reconhecimento que devem corromper você para você deixar de fazer o que é correto. José, quando foi vendido como escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar. E estava tendo sucesso ali. Tanto que diz que Potifar colocou na mão dele todas as coisas. Ele era o administrador. Mas veja, o que aconteceu? A mulher de Potifar foi para cima de José, porque o diabo, ele tem suas artimanhas. Ele manda suas setas inflamadas do maligno. Ele vai colocar pedra para você cair, porque ele era leal. Veja, era uma terra estranha, num gestor estranho, que não professava sua fé, e ele respeitou aquele gestor, daquilo foi colocado, até ser preso, porque ele foi acusado injustamente. Mas veja, como ele era fiel, e ele tinha fé em Deus, mesmo na prisão, no cárcere, ele teve um desempenho tão bom, que o líder daquele ambiente colocou aquela gestão sobre os ombros dele, e chegou o dia de que ele foi exaltado. Ele também, Deus, veja, Deus está no comando, Deus tudo vê. Amém. Então, se você amanhã estiver enfrentando uma situação que vá afrontar a conformidade da empresa perante os negócios, você já imaginou o cristão sendo um desembargador, um juiz, um proprietário de uma empresa, um empreiteiro, fazendo negócio com governos, e aí você, de fato, infringir a legislação, infringir as questões corretas de concorrência, quer dizer, isso é muito ruim quando acontece e afeta a vida do cristão de uma maneira geral. Porque, no fundo, o Espírito Santo de Deus, ele toca no coração. Todas as vezes que nós fazemos coisas erradas, ele toca no nosso coração. E o crente sabe quando está errado. Então, eu acho que a perspectiva da integridade, eu acho que olhe sempre para a vida de José. José fez o que era correto a ponto de ser preso. Então, os cristãos, eles professaram a sua fé a ponto de serem mortos. E talvez eu possa concluir dizendo que tudo isso personifica a pessoa de Cristo.
O Senhor Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas dores e Ele sofreu todas as injustiças, mesmo fazendo todas as coisas, porque era propósito de Deus. Às vezes a gente reclama quando a gente passa por uma perseguição, quando a gente passa por uma justiça, por uma acusação infundada, um comentário maldoso. E a gente quer, ó Senhor, por que eu estou passando por isso? Nós esquecemos que Cristo, Filho de Deus vivo, o que não teve pecado, passou também. Então você precisa se preparar, porque esse aqui é um mundo de dores, Aflições. não é? Marco, eu queria aproveitar, como a gente convidou os nossos assistentes a mandarem perguntas, nosso irmão Gessé Gomes fez uma pergunta aqui para você, pega um pouquinho do que a gente acabou de comentar, que é qual a diferença entre a gestão de desempenho e avaliação de desempenho? Eu sempre trabalho com avaliação de desempenho e gestão por resultados. Não é? Quando eu estou fazendo gestão por desempenho ou avaliação de desempenhos, eu estou comparando aquilo que deveria ocorrer ou aquilo que foi pactuado ou o que é desejado com relação ao que aconteceu. Nós temos sempre que fazer isso, não é? A gente tem que comparar e verificar se estamos entregando aquilo que de fato foi combinado. Esse tipo de questão você tem que perguntar todo dia, não é? Agora, a gestão ela tem que ser focada em resultados, não é? O resultado é o que enriquece o patrimônio, seja o patrimônio moral, o patrimônio relacional, o patrimônio econômico-financeiro, aquilo que a gente está querendo. O patrimônio da igreja de ter maior santidade, maior unidade, vai ser, esse é um resultado que deve ser buscado, não é? Então, agora, qual o nível esperado entre um momento e outro é que o desempenho ele vai mostrar se chegou. Eu não sei se eu respondi a questão do Gessé, mas eu penso dessa forma. Muito bom. Tem mais uma aqui do nosso irmão Denis. Só um minuto. Existe também a relação entre gestão e a parábola dos talentos? Acho que você já comentou, mas é um ponto que ele destaca aqui. É um recorte, Denis. Eu acho que a parábola dos talentos ele são alguns aspectos dentro do processo de gestão. Você olha, a gestão é muito ampla. Você tem que considerar seleção, não é, de pessoas. A gente encontra isso quando ele possivelmente já tinha feito equipe, não é? Ele já tinha as pessoas com ele. E às vezes o ato até de você delegar, você testa as pessoas. Quando você dá oportunidade, às vezes você dá até uma oportunidade para saber se a pessoa merece continuar ali ou não. Então, aquele terceiro da palavra dos talentos mostrou que não tinha condição de estar na sua equipe. Não é? Eu acho que esse ponto também clareza do que deveria ser feito por cada um deles e o que é que o gestor esperava. Isso faz parte dos pactos escritos ou verbais que devem ser mantidos entre gestores e aqueles que são subordinados, aqueles que são membros da equipe. E no caso do gestor, pegando até um pouquinho do que foi falado no início, eu acho que tem que se dar ouvidos a todos, né? Porque todos têm um contributo a dar, pensando numa organização, numa empresa, sim, independente da posição em que ocupam, né? Ou seja, a questão da soberba e do quanto a vaidade te coloca numa situação complicada como gestor. Eu acho que essa pergunta é ótima. Parabéns pela quem fez a pergunta, porque, veja, um dos grandes desafios do gestor não resolver as coisas que ele consegue enxergar. A grande dúvida do gestor é o que é que está acontecendo no mundo de transformações, de desafios, de tecnologia, de comportamento, que você não está antevendo, não é? Então, se você faz uma gestão muito solitária, muito egocêntrica, muito centralizada, e você não ouve quem está ao seu redor, você, de fato, vai ter a sua diminuição, a sua capacidade de audição vai prejudicar você. Então, isso parte para que nós entendemos que, de uma certa forma, o gestor ele tem que incentivar a participação. Agora, esse processo de pandemia, o que é que aconteceu em muitas organizações e aconteceu muito dentro da universidade? Muitas pessoas revelaram o seu valor. Pessoas que descobriram, tinham uma vocação para essa questão da mediação online,
para a tecnologia, que não estava sendo requerido dele, e de frente ele se tornou um ator importantíssimo dentro da organização. Ele estava meio que escondido, meio que esquecido, e agora o valor dele foi revelado, por conta de da transformação que o ambiente exigiu. Então, assim, nós não podemos dormir de touca, como se diz. O ambiente ele é volátil, o ambiente ele é incerto, e ele é multidisciplinar ou transdisciplinar. Então, você tem que olhar na sua equipe, inclusive é um conselho que a gente dá para um gestor, e eu estou dando conselhos aqui dizendo que eu não sei tudo. A gente vai tentando, a gente vai aprendendo, vai errando, mas você deve ter uma equipe multidisciplinar. Pessoas que tenham características distintas. Uns que são mais animados, uns que são mais pé no chão, não é? Uns que são mais visionários, outros são mais concretos. Tem pessoas que têm uma capacidade, eu digo assim, de sonhar, de criatividade muito grande, mas elas têm dificuldade de realizar, não é? Outras pessoas, elas são muito boas para cumprir tarefas, para conseguir entregar aquilo, mas elas têm dificuldades da criação. Então, por isso que a equipe é boa, porque você junta pessoas e o molho, assim, o molho é quem faz, que dá sabor à tua gestão, não é sozinho. Então, não tente trabalhar sozinho, porque você vai padecer e você vai ter dificuldade de fazer o melhor para a organização, que não é sua, e o sucesso não é seu, o sucesso é de Deus. Se lembre sempre disso aí. Amém. Marco, o que é mais difícil? Lidar com as instabilidades econômicas que nós temos constantemente no nosso país, lidar com pessoas, com os ânimos, as fogueiras de vaidade, ou com as mudanças tecnológicas, mudança de processo? O que é mais difícil, na sua opinião? Olha, eu não sei não. Dizer que o que é mais difícil? Tudo é desafio. Claro que o ser humano, ele talvez seja a questão mais complexa. Nós não somos iguais. Né? Quando você olha para um indivíduo, ele é homem, ele é mulher, ele é de uma determinada região, de um determinado país, ele foi educado de uma determinadas formas, os valores que ele tem, muitas vezes foram apropriados ou desenvolvidos do seu avô, do seu pai, os aspectos da honestidade. Não é um problema de integridade da empresa, ele já trouxe isso de casa, não é? Ele é mais quebrantado, ele tem mais fé, tem menos, ele é mais idoso, ele é mais conectado, menos conectado. O indivíduo ele é muito diferente. Uns aguentam melhor a pressão, entendeu? Outros explodem, como a gente diz, se tornam agressivos. Então, conhecer o indivíduo, não é? Manejar equipes, times, de uma maneira geral, é sempre um desafio muito grande. Claro que a gestão ele tem instrumentos. O indivíduo que é tecnicamente muito bom, tem hard skills, mas ele não tem habilidades de comunicação, de trabalhar em equipe, isso quer dizer que ele vai ser sempre assim? Não. Existem mecanismos postos, não somente do diálogo, de mentoria, não é, de cursos, de treinamentos, que as pessoas podem mudar. Porque às vezes você diz assim, eu sou assim e acabou. Eu acho que você, gestor, assim e acabou, não é você. O seu subordinado, ninguém deve ser assim. Esse encastelamento dessa posição, da não mudança, não é boa. Então, eu acho que esse eu digo assim, é um grande desafio. Claro que o ambiente tecnológico hoje, ele está na mesa. Mas veja, tão interessante, há um tempo atrás, um ano, nós estávamos pensando nas questões da engenharia, da indústria 4.0, de como as tecnologias de informação e comunicação, inteligência artificial, ia influenciar não somente o engenheiro, mas o administrador, o advogado. Veja, a condição ambiental agora está dando vez para que tipo de profissão? Que é o profissional da saúde. Hoje está se valorizando o médico, o fisioterapeuta, não é? O fonoaudiólogo, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, porque as condições do ambiente mostraram que esses profissionais eles são